A indústria brasileira enfrenta dificuldades no setor produtivo. A concorrência asiática, a falta de mão de obra qualificada e a carga tributária elevada afetam a competitividade de produtos nacionais. Para tentar mudar essa situação, o governo vai criar uma nova política industrial brasileira. De toda a riqueza produzida no país, quase 16% são fruto da produção industrial brasileira. O Brasil é o maior produtor de laranja, ocupa a segunda posição na produção de etanol, exporta muito minério de ferro, assim como soja e óleos brutos de petróleo. Apesar disso, empresários brasileiros enfrentam dificuldades na concorrência com outros países. A Confederação Nacional da Indústria afirma que o país passa por um processo de desindustrialização, uma referência à perda de espaço em setores como de autopeças, máquinas e equipamentos. A CNI estima que a balança comercial de manufaturados deve fechar o ano com déficit de aproximadamente 51 bilhões de reais. Para competir com o mercado internacional, este economista acredita que é necessário investir na qualificação da mão de obra. Além disso, ele critica outros fatores que impedem o crescimento da indústria. O maior problema vem com o câmbio. A valorização cambial gera essa perda de competitividade. Mas o Brasil tem hoje custos elevados. Então, o custo de energia elétrica, que era um ativo do Brasil, hoje, devido à tributação na energia, a gente tem um dos custos mais altos do mundo. A gente tem um custo elevado na tributação muito elevada também. Para resolver este problema, o governo prepara uma nova política industrial. O objetivo é elevar a competitividade brasileira. Renato Fonseca cita o que pode ser feito para incentivar o crescimento da indústria. De maneira emergencial, nós temos situações, por exemplo, para ajudar as exportações, de eliminar o acúmulo de créditos. As empresas exportam, por lei deveriam receber os tributos de volta e não estão recebendo esses tributos de volta. Bom dia. Entre as medidas que podem ser anunciadas hoje pelo governo como parte da reforma da política industrial brasileira está a diminuição de impostos sobre a folha de pagamento para setores específicos da economia, a desoneração na compra de máquinas e equipamentos e medidas para privilegiar o produtor nacional nas licitações do setor público. Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político Cristiano Noronha. Bom dia, Cristiano. Bom dia. No âmbito das relações entre governo e empresariado, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo produtor brasileiro? Bom, como foi dito na reportagem, a questão do câmbio hoje ela é fundamental. Ela expõe muito as nossas fragilidades em relação a outras economias mais desenvolvidas, notadamente na parte de infraestrutura e também a nossa elevada carga tributária. Então, a CNA, por exemplo, fala que 20% dos alimentos que são transportados em caminhões, por exemplo, se perdem, caem, vazam simplesmente dos caminhões nas estradas, devido às péssimas condições da nossa infraestrutura, em especial da questão da malha rodoviária. Quer dizer, falta logística de transportes para escoar a produção, a relação também, a questão da burocracia, que é muito comentado também, seria um fator também preponderante para dificultar o trabalho do produtor nacional? É um aspecto interessante porque o Estado brasileiro é um Estado muito grande, muito ineficiente. E para sustentar isso, acaba consumindo boa parte dos recursos brasileiros. Veja que é atribuída à presidente Dilma, inclusive, uma fala de que ela não iria deixar a Receita Federal determinar a política industrial dela. Isso porque, de acordo com o que foi divulgado, a Receita Federal estaria resistindo a essas exonerações, justamente porque o governo não tem tantos recursos assim, muito desses recursos é consumido nessas ineficiências. Não apenas na ineficiência no tamanho do Estado, mas também vai pelo ralo da corrupção. Agora, Cristiano, entre as metas do governo dentro desse programa, dessa nova política industrial brasileira, está quase que dobrar os investimentos em ciência e tecnologia do setor privado. Falta inovação para o empresário brasileiro, por isso ele não consegue crescer e fazer frente ao comércio internacional? A questão da nossa falta de inovação, ela decorre basicamente de dois aspectos. Um é a nossa deficiência no setor educacional. Quer dizer, falta investimento nas escolas, uma maior interação entre empresa e universidades, coisa que existe muito forte nos Estados Unidos. E outra é a nossa qualidade da mão de obra. Quer dizer, a nossa mão de obra ela é muito pouco treinada, muito qualificada, com muito poucos anos de estudo, né? Isso acaba, obviamente, limitando muito nossa capacidade de inovar.